E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é o professor Ivan, tá? Vamos aqui iniciar mais uma aula do nosso curso de inglês instrumental para o curso técnico Oguntec, tá? Então, vamos com ela hoje aqui, acredito que é a nossa última ou penúltima aula, não tenho certeza. Vamos falar de um assunto que é muito simples, tão simples, eu acho que até um pouco mais do que o passado. Já tivemos aula aqui sobre diversos conteúdos, falamos sobre pronomes pessoais, verbos, plural de substantivos, conjugação de verbos pela primeira pessoa, a segunda, a terceira. Falamos sobre os auxiliares do e das, falamos sobre o passado, artigos, pronomes de diversos tipos. Então tivemos uma gama de conteúdo muito, acredito que grande, que já dá para vocês entenderem e se expressarem, tanto na parte escrita, como é o foco da aula, mas eu acredito também que na parte falada, se alguém falar com você, what's your name, eu acredito que você vai ter um entendimento maior do que você tinha antes de começar o nosso curso. O foco foi a parte escrita, mas eu e o professor Saulo somos professores de aula regular. Qual é a regular? Trabalha com os 4 eixos: escrita, leitura, fala, escuta, para isso formar a compreensão, tá? Então, essa aula de hoje aqui, vamos falar sobre um assunto que se fala futuro. Já aprendemos a falar sobre passado, já aprendemos a falar do presente e vamos falar agora sobre o futuro. O futuro é tão fácil quanto o passado, tá? Futuro. O que vem a ser, quais são as estruturas que nós precisamos saber para falar do futuro, tá? Usamos 2 auxiliares. Eu vou colocar numerado aqui para ficar mais fácil o entendimento. O auxiliar, o eu. O 2, o auxiliar também, shall. E aqui eu vou dar uma divisão que fala sobre o 3, que é o present continuous. Vamos falar, não, o futuro com o going to. O going to. E por fim aqui, o present continuous, tá? Present continuous. Por que eu separei desta maneira? Eu não, nós, eu, professor Saulo, nós separamos desta maneira. Por quê? Porque esses dois assuntos aqui, o will e o shall, eles são praticamente correlatos. E o going to e o present continuous são praticamente correlatos também. Porque eu acredito que no nosso nível, o nível que nós chegamos hoje aqui, nessa aula, já adquirimos o conhecimento que permite que as explicações sejam mais rápidas. Nós não vamos precisar ficar parando para explicar determinados assuntos, por exemplo, conjugação, qual é a conjugação de todas as pessoas. Vamos precisar fazer a explicação de conjuga na primeira pessoa e dizemos ao resto é tudo igual. Esta mesma explicação aqui vai se aplicar para o shall e o eu. Já esses dois aqui são assuntos que nós já tratamos em sala de aula. Esse aqui foi o present continuous, que eu acredito que todos aí devem estar careca de saber que nós trabalhamos em sala também. E aqui o going to, se vocês pararem para analisar, esse going to, olha o ing aqui. Olha o ing aqui, tá? ing. ing que caracteriza o present continuous. Estudamos também que sempre que você vir esse ing não quer dizer que seja present continuous. Pode ser também que esteja um verbo que está após outro verbo. E nós não queremos repetir o to. Essa aula foi explicada, tá? Eu acredito que foi o vídeo passado, o professor Saulo tirou todas as suas dúvidas. Então, voltamos aqui. Eu acredito que hoje vamos ter no máximo 2 vídeos. No máximo 2.
Não é um assunto que demande muita coisa que nem o passado. O passado ele é um assunto que você tem que dar uma explicação maior, você tem que explicar o que é um verbo regular, o que é um verbo irregular, você tem que explicar os auxiliares de uma forma mais detalhada. Por isso que eu acredito que foram 3 ou 4 vídeos, não me recordo agora. Mas a aula de hoje aqui sobre futuro, teremos, acredito que no máximo 2. Pode ser que aconteça um terceiro, mas eu acho pouco provável, porque pelo que eu sei desse assunto aqui, é um assunto muito simples e fácil de ensinar, fácil de aprender, não tem muitas peculiaridades, não tem detalhezinhos, igual a todos os demais assuntos. Mas voltando aqui, vamos começar. Lembrando, meu nome é Ivan Pedro, eu sou responsável pelas aulas gravadas e o professor Saulo pelas aulas presenciais, tá? Vamos começar sobre o futuro. No futuro, existe a necessidade de você usar um auxiliar, tá? Existe a necessidade de você usar um auxiliar. Já estudamos quais são os auxiliares dos tempos. Quais são os tempos? Primeiro começamos com o do e o das. Que auxiliares são esses? São auxiliares usados para o presente. Estudamos também o did. Esse did é o que? Did é um auxiliar usado para o passado. E faltou o que agora? Usarmos um auxiliar para falar do futuro, que são os que eu já falei com vocês, o will e o shall. Vamos começar aqui agora com o will, tá? O will. O que é um auxiliar? O will é um auxiliar usado para fazer frases no futuro. Interrogativas e negativas. No futuro. E afirmativa. Negativa, interrogativa e afirmativa no futuro. Porque para você colocar um verbo no futuro, você precisa de um auxiliar. E, no nosso caso aqui, é o will, tá? O will, vamos começar com a parte interrogativa e negativa, para que vocês possam contextualizar com os demais auxiliares, o do e o das e o did. Quando você quer fazer uma frase no presente, vamos dar aqui um exemplo. Do you speak English? Vamos lá, o you, vamos lá aqui. Do you, aqui é a clássica, né? Toda aula eu uso esse exemplo. É intencional para que vocês fossilizem o conhecimento. Do you speak English? Se você quiser usar o did. Did you speak English yesterday? Já foi explicado por que tem que ter esse yesterday aqui, não é? Já foi explicado que é um passado simples, você precisa dizer quando foi que a ação aconteceu. Mas agora aqui, se você quiser falar, você irá falar inglês amanhã, vou botar aqui, presente, passado e aqui o futuro. Eu desconfio que vocês aí já vão saber o que eu vou fazer. Como auxiliar do futuro é o que? O will. É que a gente vai fazer. Vamos pegar aqui. Will you speak English in the class tomorrow? Observem. O will you speak in the class tomorrow? O que é que mudou? Você disse o tempo que você vai falar a aula, que é amanhã. Nessa situação aqui do futuro, você não é obrigado a colocar a usar essa partícula temporal de dizer quando é que vai ser a ação. Não é necessário. Que nem o passado, que o passado você é obrigado a dizer quando a ação aconteceu. Nessa situação aqui não. Esse exemplo, essa contextualização aqui que eu fiz, é para que vocês percebam a ordem do auxiliar, tá? Onde é que está o auxiliar? O auxiliar está aqui, o will. Onde é que está o auxiliar aqui? O do. E onde é que está o auxiliar aqui? O did.
Parem para analisar. O que é que vem depois do auxiliar? O pronome pessoal em todas as situações. Em todas as situações. Então, em todas as situações, você, para fazer a pergunta, preste atenção no que eu estou falando. Para fazer a pergunta, independente do tempo que você quis fazer a pergunta, o auxiliar ele começou antes, tá legal? Aqui, ó, primeiro o presente, passado e futuro. Do you speak English? Nesse do you speak English aqui, a gente geralmente, quando tem um conhecimento um pouco mais avançado, a gente usa um advérbio de frequência, alguma situação, alguma partícula temporal, que nem no passado. Do you speak English every day? Do you speak English every day? Essa aula vai ser rápida, viu, gente? As explicações vão ser rápidas, porque eu acredito que pelo tempo que nós temos já estudando, já temos maturidade suficiente para acompanhar. Teremos material escrito, que eu vou tentar usar todo esse material que eu estou usando aqui na aula, tá? Então, do you speak English every day? Did you speak English yesterday? Will you speak English in the class tomorrow? Observem. Will. Esse will é um auxiliar para você fazer frases interrogativas positivas e negativas no futuro. Vou dar aqui um outro exemplo, vou botar um outro exemplo aqui em cima, para que vocês percebam que esse will, ele é igual ao did em relação à pessoa. Ele é invariável em relação à pessoa. Vou dar um exemplo aqui. Se você quiser falar assim, deixa eu apagar esse daqui, o do you speak English. Você fala aqui, das she speak German. Mudamos o idioma, alemão. Mas se você quiser perguntar, ela falou alemão ontem? Did she speak English yesterday? Did she speak English yesterday? Perdoe-me, não é did não, é will. Will she speak English tomorrow? Will she speak English tomorrow? Observem aqui, galera, que esse will, ele fez com que o verbo principal, ele fique no seu estado natural. Observe aqui o das. O das aqui. That she speak English, that she speak German. Observem que o speak ficou no estado natural porque ele está sofrendo a influência do das. Quando você usa o will igual a qualquer outro auxiliar, o verbo principal fica no seu estado natural, ele sofre uma influência. Will she speak English tomorrow? Nesse caso aqui, eu quis usar essa partícula temporal. Will she speak English tomorrow? English não, vou botar German. Pra galera, para vocês poderem olhar e contextualizar e ver que é a mesma coisa. German tomorrow. Então observe, quando você usa o auxiliar, que é este rapaz que está aqui, esse rapaz aqui, will, igual a aqui, o verbo fica no seu estado natural, fica no seu estado normal. Quando eu falo estado natural, eu estou me referindo ao verbo no seu estado que antes de ser conjugado, por exemplo, to speak, to love, to go, a aula está um pouco rápida porque o nível que nós estamos aqui, eu acredito que já temos maturidade suficiente para que ela seja um pouco mais fluida, tá? Então aqui, will she speak German tomorrow? Ela irá falar alemão amanhã. Esse will, ele coloca o verbo automaticamente no futuro. O verbo automaticamente no futuro. Usei os demais verbos e auxiliares do das e o did só para contextualizar. A partir de agora eu vou usar só com o she e o he, para que vocês percebam. Para vocês percebam que a forma ela fica invariável.
Já percebemos aqui a forma interrogativa. Vamos ver agora aqui a forma negativa, tá? O will mais not, ele se transforma em won't. Se você quiser falar assim, ó, ela não irá falar alemão amanhã. She won't speak German tomorrow. Observem aqui. She won't speak. O speak aqui ficou no seu estado natural, tá? She won't speak German tomorrow. Ela não irá falar alemão amanhã. O que é que eu preciso que vocês percebam aqui nessa frase? Pronome pessoal, auxiliar, complemento. O modo que eu gosto de explicar esse assunto é o quê? Com fórmulas, tá? Então, você usa o quê? Para fazer a forma negativa. Igual a quando você usa o do, o das, quando usa o did. Agora você está usando o will. Só o que é que muda? Que vocês precisam prestar atenção, pelo amor de Deus. Precisam prestar muita atenção. O tempo que você quer falar. O tempo. Quando você quiser falar do presente, é o do e o das. Quando você quiser falar do passado, é o did. E quando você quiser falar do futuro, é o will. O will ou shall. Daqui a pouco eu vou falar sobre o shall. Então, o will, futuro, did, passado, do e das, presente. Vocês precisam entender isso. Aqui, she, pronome pessoal, won't, auxiliar do futuro, o resto é complemento. Para quem está acompanhando as aulas com a devida dedicação que foi informado que seria necessário na primeira aula, não está tendo dificuldade aqui. Eu tenho absoluta certeza em relação a isso. Tá? Porque são assuntos correlatos. Escolhemos os assuntos a dedo para poder chegar nesse assunto aqui e vocês terem a base necessária para ter o conhecimento. Vou usar aqui mais um exemplo para que vocês consigam fazer uma correlação com o entendimento, tá? Vou usar o mesmo she para deixar o negócio bem fácil mesmo. She will speak German tomorrow. She will speak German tomorrow. O que é que vocês conseguem enxergar aqui? Onde é que está o auxiliar? O auxiliar está aqui. She will speak German tomorrow. Aí alguém pergunta, professor, você está aí contextualizando o do e das e o did para fazer frases interrogativas e negativas. O will é afirmativa, com certeza. Você pode fazer, para você fazer o futuro, você precisa usar o auxiliar depois do pronome pessoal. Para os mais avançados aí, alguém pergunta, professor, eu posso usar o do e o das e o did para as afirmativas? Pode. Quando o seu objetivo for dar uma ênfase ao assunto, por exemplo, I do speak English, eu estou dando uma ênfase ao fato de eu falar, mas esse é um assunto um pouco mais avançado. Foi falado só para que, caso haja algum avançado aí, não ficar perdido. Avançado para intermediário. Voltando aqui, o will. Como é que a gente pode explicar esse assunto aqui com contextualização? Tentei contextualizar com o do, o das e o did. O do e o das é um auxiliar usado para fazer frases interrogativas e negativas no presente e no passado. O will, ele já é um auxiliar utilizado para fazer frases interrogativas, negativas e afirmativas no futuro. Porque vocês precisam saber o que é que muda aqui. Muda aqui a ordem do auxiliar. Quando você fizer uma pergunta, o auxiliar está antes do pronome. Quando você fizer uma afirmação ou negação, ele está após o pronome antes do verbo principal. O que é que você precisa saber aqui? Aqui é onde está o verbo principal. Will she speak German tomorrow? Ela irá falar alemão amanhã. Auxiliar, pronome pessoal é o principal, o resto é complemento. Aqui embaixo é o que? Pronome pessoal, auxiliar é o principal, o resto é complemento.
negativa. Pronome pessoal, auxiliar, verbo principal aqui, o resto é complemento. Então, esse é um tipo de conhecimento que vocês precisam, que precisa estar fossilizado na mente de vocês. A aula está um pouco rápida, eu tenho plena consciência disso, e isso está sendo feito de modo intencional. Quem não está conseguindo acompanhar as aulas, eu fico um pouco sentido, ou a explicação, porque todas as nossas aulas foram explicadas com a devida calma e cuidado. Só que essa daqui já é a reta final. Se você chegou aqui e não está conseguindo acompanhar da forma que deveria, peço desculpas, que em parte a culpa pode ser nossa. Aí você também tem culpa nisso. Voltando aqui. Nessa parte aqui, o que é que vocês precisam se atentar? A posição em que o auxiliar se encontra. Se a sua intenção for fazer uma pergunta, começa com o auxiliar. Will she speak German tomorrow? Só na pergunta. Se a sua intenção for usar para o afirmativa ou negativa, ele vai ficar depois do pronome pessoal. Você procura o pronome pessoal na frase, coloca depois, e depois do auxiliar você coloca o verbo principal, e logo em seguida você põe o complemento. He will travel next month. He will travel next month. He won't travel next month. Will he travel next month? Will he travel Will he travel next month? Observem aqui. Afirmativa, vou botar aqui. Afirmativa, negativa e aqui interrogativa. O que é que vocês precisam se atentar aqui? Procura na frase o pronome pessoal. Olha aqui o pronome pessoal. Pronome pessoal aqui e aqui. O que eu falei a vocês quando for uma pergunta interrogativa? O pronome pessoal vem antes do pronome. O auxiliar vem antes do pronome. O eu, he. Cadê o verbo principal? O verbo principal, cadê? Ele está aqui. Travel. E o que vem depois é complemento. Não pode esquecer da interrogação. Isso aqui na parte interrogativa da coisa. Quando você falar na parte afirmativa e negativa, ficou mais fácil ainda. Você vai pegar o pronome pessoal, colocou aqui o pronome pessoal, vai procurar saber o auxiliar na forma afirmativa e na forma negativa. Quando é na forma afirmativa é o eu mesmo, e quando é na forma negativa é o want. Logo após o auxiliar vem o verbo principal, que é o travel. To travel, o verbo to travel é o verbo viajar. To travel, viajar, tá? Então aqui, essa parte aqui é fácil. Não tem muita coisa para falar. A próxima coisa que eu falarei aqui é uma contração que existe na forma afirmativa. É na forma afirmativa. Que são esses duas perninhas aqui, ó. É o eu. Na forma contracta, ele fica apóstrofo duas perninhas, LL. E esse apóstrofo aqui, como eu falei, estou usando só as terceiras pessoas, para vocês perceberem que são invariáveis, mas o auxiliar ele é invariável em relação à pessoa, vai ser o will da mesma pessoa. She will travel tomorrow.
she'll travel tomorrow. He'll travel tomorrow. Vamos usar aqui o you. You travel tomorrow. Gente, o auxiliar ele é invariável em relação à pessoa. Não muda nada. Da primeira, a you, he, she, we, you, they. O eu. A contração LL. Como é a pronúncia? You travel tomorrow. Não se apeguem muito a isso não. Eu já passei dessa fase de ficar querendo pegar uma pronúncia correta. You travel tomorrow. Bota no contexto que a gente entende. She will travel tomorrow. She'll travel tomorrow. She'll travel tomorrow. Ela irá viajar amanhã. He'll travel tomorrow. He'll travel tomorrow. Então, a contração aqui, ela é invariável em relação à pessoa. Neste vídeo aqui eu preciso falar de mais um assunto. Que é o shall. O que é o shall? A mesma coisa do eu. Mesma coisa do eu. O que é que muda em relação ao eu? É que o shall mais not você não contrai. Você vai falar shall not. Até a contração é a mesma. LL. Então, vou dar aqui um exemplo da forma negativa. Not travel tomorrow. Observem que aqui é as duas barrinhas, duas perninhas. Pode ser o shall ou o will. Mas provavelmente vai ser o shall, porque o shall não tem contração. Mas se você quiser fazer uma frase afirmativa, negativa, interrogativa com shall ou will, você pode fazer, tá? Que ambos são a mesma coisa, indicativos do futuro. Então esse daqui foi o vídeo número 1. O vídeo número 1, que eu falei sobre o will e finalizei agora com o shall. O shall foi uma explicação bem sucinta, foi uma apresentação, porque tudo que se tem para falar do shall é a mesma coisa que eu já falei do will, tá? Então vou parar aqui e vou fazer o outro vídeo para finalizar, que eu acho que é o básico. Futuro não tem muita coisa para falar não. Só um minutinho, espera aí que eu volto.